Janeiro de 2017. Projetos idealizados, temas selecionados, atividades programadas e os alunos chegando para um novo ano. Um novo espaço físico, trazendo consigo muitas expectativas. Os projetos e os temas foram apresentados. Os alunos, convidados a participarem, trouxeram sua colaboração e logo as ideias foram surgindo. E os projetos Vida 2017 tomando a forma de cada turma. Logo no início, os nomes e os logotipos foram sendo criados e selecionados. Sexto ano. De gota em gota, mudamos o mundo. Sétimo ano. Ecossistemas costeiros. Grandes cenários da biodiversidade. Oitavo ano. Cada passo dentro da caverna é sempre uma nova descoberta. Nono ano. Que patrimônio é esse? Primeira série do ensino médio. A diversidade é essencial. A integração é bela. Segunda série do ensino médio. Se o tronco sinuoso se tornar linheiro, quem contará a história do Cerrado brasileiro? Hoje, trazemos uma pequena amostra das viagens de estudo do meio que alavancaram todas as atividades desenvolvidas rumo ao nosso objetivo maior: conhecer para preservar. Sexto ano. Chegamos à nossa primeira atividade de campo. Mergulhamos na rica história da cidade de Salto, ligada ao seu principal protagonista, o Rio Tietê. No Memorial do Tietê, realizamos uma viagem didática muito rica através das aulas, mapas, painéis e tudo o que envolve o universo do rio. No Parque das Lavras, entendemos a origem e formação do granito, importante rocha magmática. Observamos e conhecemos o relógio solar, o mirante sobre grandes rochas de granito, a mata ciliar presente no local, a segunda usina hidrelétrica instalada no Rio Tietê, a usina de Lavras, hoje desativada, e a poluição que assombra o rio. Nas trilhas, caminhamos por espécies da Mata Atlântica e observamos a fauna e diferentes tipos de solo. No Parque do Varvito, a viagem foi pela era glacial. Viajamos no tempo e entendemos como ocorre a formação dessa rocha, o Varvito. Olhando para o chão, descobrimos os iquinofósseis, rastros deixados pelos animais invertebrados que um dia passaram por aí. Voltar no tempo há milhões de anos é maravilhoso. Em Porto Feliz, no Parque das Monções, chegamos ao início da colonização, onde o Tietê serviu como caminho para a penetração do território brasileiro. Composto por uma grande área verde e pelo Monumento aos Bandeirantes, esse parque guarda uma importante parte da história do Brasil colônia. Que viagem no tempo! Demais! Já saímos da escola muito animados para a nossa segunda viagem, Brotas. Chegamos cheios de energia e vontade de começar as atividades. Na atividade de orientação espacial, tivemos uma aula sobre noções cartográficas e uso da bússola. Depois, apenas com um mapa e uma bússola, fomos desafiados a localizar 4 pontos de controle. Cada grupo fez o seu planejamento e nos lançamos nessa aventura já bem orientados. Anda pra cá, corre pra lá, procura aqui, ali. Ufa! Missão cumprida. Essa atividade exigiu atenção, conhecimento e esforço físico. Muito bom! Para estimular o trabalho em grupo e a cooperação, nos empenhamos na construção de uma jangada. Cada equipe de jangadeiro teve que construir sua jangada, se unir e fazer força. Depois, foi só diversão. Chegou a hora de entrar na mata e fazer a trilha rumo à Cachoeira de São Sebastião. Depois das orientações iniciais, andando pela mata, fizemos muitas observações sobre a vegetação, o relevo, as espécies vegetais, sobre os insetos, aranhas, os sons da natureza, o solo formado por arenitos e basalto, entre outros aspectos. Mas, quando chegamos à Cachoeira de São Sebastião, não resistimos. Fomos para um delicioso e relaxante banho de cachoeira.
Uma das características mais marcantes do lugar é a presença do relevo formado pelas cuestas basálticas, responsável pela grande quantidade de cachoeiras no local. Nessa área são encontrados importantes remanescentes da vegetação nativa da Mata Atlântica e Cerrado, hoje refúgios da fauna local. A beleza do lugar encantou a todos. Barra Bonita foi nossa terceira atividade de campo. Fizemos nossas primeiras observações no Memorial do Rio Tietê, único no estado e com um rico acervo sobre o rio e o meio ambiente. Quando a atividade no rio começou, ficamos admirados com sua beleza. O Tietê faz parte da mais importante hidrovia do país, a Hidrovia Tietê-Paraná. Nos locais em que o rio apresenta desníveis, foram construídas represas, hidrelétricas e eclusas para o aproveitamento das suas águas. Na câmara da eclusa, a porta da jusante de aço foi fechada e a água que entra começa a elevar o navio. Chegamos ao nível mais alto e o outro portão se abre para seguirmos a viagem. Ah, isso tudo foi feito junto com uma chata de transporte. Foi demais! Outra importante atividade que vivenciamos foi a visita à cerâmica Zé do Pote. Lá, a argila retirada do rio é transformada em lindos potes de cerâmica. Entendemos todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final. Agora chegou a vez da nossa cidade. Sentados na entrada da capela, no bairro de Monte Alegre, viajamos pela rica história de Piracicaba. Mergulhamos no século XIX, quando a fazenda era utilizada para o cultivo de cana-de-açúcar. Linda! A Capela de São Pedro guarda pinturas de Alfredo Von. Ficamos encantados com as pinturas. Saímos de Monte Alegre conhecendo uma importante parte da história de Piracicaba. Chegamos ao lugar onde tudo começou. A história de Piracicaba começa com o rio, o nosso mais importante personagem. Visitamos o Engenho Central e viajamos novamente pela história econômica da nossa cidade e por um belo cenário arquitetônico. Realmente foi encantador. Chegamos a uma parte importante da nossa história, a Casa do Povoador. Capitão Antônio Correia Barbosa ficou com a tarefa de povoar a região para ser um ponto de abastecimento das monções. Por isso começa aí a história do surgimento de Piracicaba. Conhecemos também os exemplares dos bonecos do Elias, produzidos pelo artista popular Elias Rocha, um amante e defensor do rio Piracicaba. No bairro Santa Olímpia, fomos recebidos com um almoço à moda tirolesa. Bom demais! O bairro é formado por imigrantes tiroleses que mantêm as suas tradições desde a saída do Tirol lá no final do século XIX. Conhecemos a história dos imigrantes, bebemos de suas águas limpas que abastecem toda a comunidade e aprendemos como eles cuidam da água e dos seus mananciais, preservando e recuperando a vegetação. Assistimos às apresentações de dança e também entramos na dança. Foi muito divertido. Conhecer assim a nossa cidade foi um aprendizado que levaremos para sempre conosco. Sétimo ano. O grande dia chegou, nossa primeira viagem com pernoite, e a cada curva nos aproximávamos mais do nosso destino. Enfim, o mar. E a primeira parada para estudos, o Aquário de Ubatuba. Orientações recebidas, entramos com os educadores para observar e estudar os diferentes tipos de peixes, entre eles a moreia, os corais, moluscos como o polvo com seu sifão, inalante, exalante, os pólipos equinidários, as anêmonas, a estrela do mar, os crustáceos como a lagosta, o caranguejo e o movimento delicado de diferentes espécies de selenterados. Os répteis em sua imobilidade característica dos pecilotérmicos e os delicados pinguins vindos da Patagônia Argentina, trazidos pelas correntes. Observando as raias, pudemos diferenciá-las dos demais peixes ósseos estudados. No tanque de manuseio, o contato permitiu observar de perto as estruturas características de cada grupo de equinodermos. No projeto Tamar, tivemos a possibilidade de observar os diferentes tipos de tartarugas, estudar suas características e conhecer por que foram tão predadas. Na manhã seguinte,
tivemos uma orientação do que estudaríamos e observaríamos no Centro Histórico de Paraty. E, mesmo o dia chuvoso, não impediu nosso estudo e nossa aula de História do Brasil, que foi dada no interior da Igreja Matriz, aberta para nos receber. E uma visão maravilhosa das ruas de Paraty e seu registro no olhar encantado da Nina. Beleza que resistiu ao passar dos séculos com seus casarios e igrejas. À tarde, um estudo da Restinga, com suas características físicas e flora típicas. Após orientação do trabalho de campo, os grupos se dividiram e partiram para a coleta de informações e dados, delimitando cada grupo seu quadrante, para a contagem e identificação do número de espécies e quantidade de indivíduos de cada população. No Costão, o estudo das diferentes espécies de cada zona e suas principais características. E, para encerrar a noite, nada melhor do que uma pizza com os amigos. No dia seguinte, com a chuva dando uma trégua, partimos para o Saco do Mamanguá para estudo da Mata Atlântica. A caminho, uma coleta de material do plâncton para posterior estudo, além da observação da zonação da costeira. Uma trilha pela mata de encosta nos permitiu estudar e caracterizar esse bioma com fauna e flora riquíssimos. Os fungos, as plantas pioneiras, como as gleiquênias, em áreas devastadas, os musgos no início da sucessão, as palmeiras, as samambaiaçus com seus báculos, os soros da pteridófitas e as embaúbas. Conhecemos um pouco da cultura caiçara local e todo o trabalho com a caixeta de madeira muito macia, usada na fabricação dos barcos caiçaras e peças de artesanato, participando no final de uma oficina. Finalizando as atividades nessa comunidade, observamos ao microscópio o zooplâncton do material coletado no mar e analisamos a quantidade de sal em diferentes amostras de água coletada. Em seguida, uma trilha rio abaixo nos levou a mais um ecossistema, o manguezal com sua fauna característica. Essa interação com o meio nos permitiu vivenciar todas as características físicas desse rico ecossistema, como, por exemplo, o solo argiloso e muito lodoso. A maré muito baixa evidenciou a presença de corais, estrelas do mar, esponjas, ermitão e cracas. Finalmente um pouquinho de diversão em meio do paraíso que é o Saco do Mamanguá com seu belíssimo colorido. Para terminar a noite, uma grande surpresa para esses meninos de comportamento exemplar. Uma festa para fechar a viagem que ficará no coração de todos que dela participou. Nosso adeus e a volta para casa levando na bagagem não apenas conhecimento científico, mas vivências inesquecíveis. Oitavo ano. Nossa primeira parada foi para a visitação à Caverna do Diabo. Quando reunidos, recebemos as primeiras orientações necessárias para ingressarmos nesse universo incrível das cavernas. Uma pequena trilha pela Mata Atlântica nos levava à entrada da caverna. Raízes tabulares, epífitas, águas transparentes e aves nos recepcionavam. Enfim, a entrada da caverna. E ainda na zona fótica, um troglocheno pode ser observado e alguns espelhotemas ainda em formação. Enormes salões. Diferentes espelhotemas foram palco de uma aula interativa, onde reforçaram os conceitos estudados em sala de aula. No fim do dia, deixamos o parque com a sensação de que os próximos dias nos trariam grandes emoções e experiências nunca antes vividas. À noite, já na pousada, um momento da retomada dos conceitos trabalhados ao longo do dia. Na manhã seguinte, equipe a postos e um alongamento necessário para enfrentar o dia de aventuras que se iniciava. A caminho do Parque Estadual do Alto do Ribeira e em meio à mata ainda intocada pelo homem, nossa primeira aula do dia. Caverna Santana, de uma beleza incomparável, com seu relevo kárstico e suas galerias ornamentadas com cortinas, com um bandeado colorido do tipo bacon, estalactites, estalagmites, os electites formados por exudação e os travertinos, e uma parada para uma aula prática de identificação do tipo de rocha presente. Observamos também exemplares da fauna cavernícola, e o som produzido pelos esteliotemas
que serviram de inspiração para o trabalho de Almir Sater feito no interior dessa caverna. A observação da fuligem se impregnou nos espelhotemas ao longo de anos de uso das carbureteiras e a discussão sobre a preservação desse ambiente. Adrenalina a mil, passagens estreitas, subidas, descidas, nos levaram a formações belíssimas. Saindo da Caverna Santana, nos deparamos com um lindo dia de verão que nos proporcionou momentos de descontração e curtição com os amigos, numa completa sintonia com a natureza. Energias recarregadas, uma retomada de conceitos e uma atividade com o uso e os cuidados das antigas carbureteiras. Para encerrar a noite, uma deliciosa pizza, uma festa com os amigos e a emoção do aniversário longe de casa. Amanhecer do terceiro dia, rumo à Caverna Ouro Grosso, uma longa caminhada para mais uma aventura e dia de estudos. Caminhos difíceis, obstáculos a superar e água gelada para refrescar fizeram parte da aventura dentro da Caverna Ouro Grosso. Caminhando pela água, abaixando e passando por caminhos estreitos, deixamos os ricos espelhotemas e saímos da caverna. Na parte da tarde, seguimos para a caverna Alambari de Baixo, e o grande desnível da entrada já nos mostrava o que encontraríamos a seguir. Caminhando pelo leito do rio que escavou a caverna ao longo de milhões de anos, fomos nos dando conta de como ocorreu todo esse processo. À noite, a visitação à reserva Betari, onde, após uma apresentação, visitamos os laboratórios, o biotério, os lagos e aprendemos mais sobre os répteis, anfíbios e cogumelos bioluminescentes. Para encerrar a noite, um momento de emoção e despedida de dias maravilhosos junto aos amigos. Último dia de nossa viagem, a esperada descida pelo rio Betari e o nosso adeus a esse pedacinho da terra que poucos tiveram a oportunidade de conhecer, o Parque Estadual do Alto da Ribeira. Foram dias intensos de muita aprendizagem, aventuras, emoção e encantamento. No final, nem mesmo o drone queria voltar e acabou mergulhando no meio da mata para aproveitar mais um pouquinho. Nono ano. O projeto do nono ano do ensino fundamental objetiva proporcionar aos alunos uma verdadeira viagem pela história. Sendo assim, o estudo do MEI ocorreu nas cidades históricas de Minas Gerais. Local mais que perfeito para realizarmos um tour inesquecível pelo Brasil Colônia. Depois de um reforçado café da manhã, iniciamos nossa atividade explorando a sempre charmosa Tiradentes, cidade que conserva fielmente as características do período colonial. Caminhamos pela Estrada Real ou Caminho do Ouro. Observamos ainda o Chafariz de São José, importante ponto de encontro da região, a Casa de Câmara e a Igreja Matriz de Santo Antônio, marcada pelo seu caráter predominantemente barroco, chamando atenção pela sua beleza imponente. Andando pela cidade, discutimos suas características arquitetônicas, as técnicas de construção utilizadas na época. Respiramos os primeiros ares da Inconfidência Mineira, observando a estátua de Tiradentes Alferes, que fica em frente à casa do Padre Toledo, local que abrigou possivelmente a primeira reunião dos Inconfidentes. Encerramos nosso tour por Tiradentes, visitando a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, discutindo aspectos da arte e a desigualdade social característica da época colonial, refletida inclusive nas práticas religiosas, estabelecendo as devidas comparações com a Igreja Matriz visitada anteriormente. À tarde, partimos rumo a Congonhas do Campo. Em vans nos deslocamos pela cidade, no intuito de realizarmos uma visita monitorada ao Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Nesse local, os alunos receberam informações relevantes sobre a história do santuário e da vida e obra de Aleijadinho. Analisaram as estações que compõem os Passos da Paixão, atentos aos detalhes das esculturas, além de observar de muito perto os famosos profetas de Aleijadinho.
À noite, no hotel, localizado nos arredores de Ouro Preto. Depois de um dia intenso, os alunos participaram com muito empenho de uma oficina de pintura em azulejo, ministrada pelo artista local Luiz Miranda. O segundo dia da viagem pelo passado começou bem cedo. Nossa missão era explorar Ouro Preto. Da escadaria da igreja São Francisco de Paula, observamos Ouro Preto incrustada nas montanhas, de ocupação desordenada, famosa por suas belas igrejas, porém que também não escapa da ação de indivíduos que não reconhecem a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, como pudemos constatar observando o estado de conservação de uma delas. Enfrentando uma chuva leve, iniciamos nosso tour. Fizemos uma visita monitorada à belíssima Matriz Pilar. Em seguida, encaramos as temidas ladeiras da cidade, observando sua arquitetura inconfundível até chegarmos à Casa dos Contos, local em que obtivemos informações de grande valia sobre a Inconfidência e o cotidiano da exploração. Posteriormente, nos dirigimos à Praça da Inconfidência, que abriga, de um lado, o Museu de Mineralogia e, do outro, o imponente Museu da Inconfidência. Nosso almoço ocorreu no famoso restaurante Conto de Réis, que conta com um cardápio maravilhoso, com toda a tradição e delícias que a culinária mineira oferece. Após o almoço, nos deslocamos até a mina Santa Rita, sendo recebidos pelo contador de histórias Jefferson, vivenciando de forma bem-humorada e, ao mesmo tempo, realística, o cotidiano da exploração aurífera, imaginando o trabalho árduo realizado pelos escravos durante o século XVIII. Continuando nosso tour pela cidade, visitamos a Casa de Dirceu, personagem eternizado na obra do grande poeta Árcade Tomás Antônio Gonzaga, tendo a oportunidade de interagir com o local, realizando declamações. Em seguida, os alunos passearam pela famosa Feira de Artesanato em Pedra Sabão, tendo um tempo para realizar suas comprinhas. Encerramos com chave de ouro nossa visita, conhecendo a belíssima e imponente Igreja de São Francisco de Assis. Destaque para a pintura da nave central de autoria de Mestre Ataíde, onde os alunos, auxiliados pelos educadores, tiveram a oportunidade de refletir sobre as diferenças entre o Barroco e o Rococó. À noite, mesmo com cansaço em virtude das atividades realizadas, os alunos esbanjaram vitalidade, participando de um jantar delicioso no restaurante Chão de Minas, assistindo logo em seguida a um vídeo preparado pelo colégio que emocionou a todos. No dia seguinte, logo pela manhã, visitamos a Mina da Passagem. Utilizando carrinhos, tivemos acesso à mina. Parecíamos até mineradores de verdade. Com o auxílio dos educadores, exploramos a referida mina, recebendo informações de grande valia, sobretudo sobre questões históricas e geológicas. Retornar nos carrinhos significou que nossa viagem pelo passado estava chegando ao fim. Ainda no período da manhã, os alunos puderam constatar a genialidade de Aleijadinho, participando com muito empenho de uma oficina onde produziram obras com pedra-sabão. Após o almoço, sempre delicioso como todos os outros, encerramos nossa viagem pela história no Centro Histórico de Mariana, observando suas igrejas e a Casa de Câmara. Sobrando ainda tempo para a nossa famosa foto de despedida. Encerramos parabenizando nossos alunos pelo empenho, respeito, companheirismo e participação durante as atividades desenvolvidas, destacando que o sentimento mais marcante dos professores envolvidos com a viagem foi o de um imenso orgulho de vocês. Primeira série do ensino médio. A primeira série do ensino médio viajou para o litoral sul de São Paulo, com a finalidade de aprofundar os estudos sobre os ecossistemas costeiros, a história e a cultura caiçara. Logo pela manhã, iniciamos a visita à Ilha Comprida para o estudo das restingas alta e baixa, dos depósitos de sambaquis e da morfologia costeira. Assim que descemos na ilha, nossas atividades se iniciaram no ambiente da Restinga Alta ou Floresta de Restinga, onde foi realizado o levantamento das espécies presentes no local através da técnica de delimitação de um quadrante. Após o levantamento e identificação das espécies, foi visitado um dos depósitos de sambaquis existentes na ilha, a fim de analisar a história de ocupação dessas terras nos últimos 5.000 anos.
Já na zona de praia, as atividades se basearam no estudo da Restinga Baixa e no processo de formação da Ilha Comprida. Ao final da atividade do período da manhã, houve tempo para um banho de mar e um merecido descanso. Após o nosso almoço e já no período da tarde, nossas atividades ocorreram no centro de Cananéia. Abordando a história, a cultura e a arquitetura colonial, nossos alunos participaram de uma dinâmica de aprendizagem que envolveu a observação dos casarões e seus detalhes artísticos, os elementos da vida colonial, como a igreja e a praça, e, por fim, uma visita ao Museu Municipal que guarda relíquias e réplicas de utensílios do período de dominação portuguesa. O segundo dia de nossa viagem começou cedo, pois tivemos que nos deslocar até a Ilha do Cardoso. Durante nossa ida, enquanto navegávamos pelo mar de Cananéia, era possível observar o intenso trabalho de erosão marinha na parte sul da Ilha Comprida, exumando camadas geológicas mais antigas e deixando à mostra o processo de hidromorfismo conhecido como pissarra. Já na Ilha do Cardoso, nosso estudo começou pelo Costão Rochoso, onde foi retomado o conceito de variação das marés para possibilitar a identificação das diferentes zonas que compõem esse ambiente. Outro ambiente costeiro visitado na Ilha do Cardoso foi o manguezal. Neste ecossistema, os alunos tiveram contato com as diferentes espécies de mangue, analisando as raízes, as folhas e as glândulas de sal, o tipo de solo e a sua composição química e, claro, o processo de adaptação da vegetação a este ambiente lodoso de transição entre o mar e o rio. Depois de um banho no mar de Cananéia para se limpar da lama, provamos um delicioso almoço caiçara, enquanto ouvíamos as histórias de um morador da ilha sobre a atividade pesqueira e a sua importância para a região. No período da tarde, fizemos uma trilha pela Mata da Encosta e visitamos as instalações da sede do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Aproveitando a riqueza biológica do local, também visitamos uma outra área de restinga repleta de bromélias. Fechando nossas atividades no litoral sul, durante a noite tivemos um rodízio de pizza e uma apresentação de um grupo de fandango. Nosso terceiro e último dia de viagem pedagógica ocorreu no Legado das Águas, uma reserva particular na Mata Atlântica, pertencente ao Grupo Votorantim. Fomos a primeira escola a visitar a reserva, e nossas atividades envolveram o estudo da flora e da fauna e a produção de energia a partir de pequenas centrais hidrelétricas. Embora seja de difícil acesso, o lugar surpreende pela preservação e pela diversidade biológica, possibilitando uma melhor compreensão desse ecossistema brasileiro severamente ameaçado. Nossa viagem de estudo do meio foi realmente muito prazerosa, muito proveitosa, e acreditamos que foi um ótimo momento para que nossos alunos pudessem compreender melhor a necessidade da educação ambiental como um instrumento de conscientização para a preservação. Segunda série do ensino médio. No início do mês de maio, os alunos da segunda série do ensino médio visitaram uma área de cerrado, localizada no sudoeste do estado de Minas Gerais, onde fica o município de Capitólio, com o objetivo de conhecer de perto o ecossistema que vinham trabalhando em sala de aula através de palestras e aulas teóricas. Assim que chegamos ao local da visita, nos dirigimos ao restaurante do Turvo, que fica às margens do lago da represa de Furnas, para um delicioso almoço. Logo no início da tarde, realizamos um passeio de chalana pelo lago da represa, até chegarmos aos paredões de quartzito, uma formação composta por rochas metafórmicas de origem sedimentar em um ambiente de transição entre a bacia sedimentar do Paraná e os escudos arqueanos que a envolvem. Neste passeio foi possível vislumbrar a paisagem do cerrado, as belezas naturais do local e o processo de ocupação das margens pelos empreendimentos imobiliários oriundos do crescimento do turismo. E, aproveitando a tarde de sol e o clima agradável, muitos alunos se aventuraram a mergulhar nas águas da represa. E, em seguida, numa das inúmeras piscinas naturais, formadas por águas cristalinas localizadas em suas margens, conhecida como Lagoa Azul. O nosso segundo dia de viagem foi marcado pelas atividades na Trilha do Sol, entre os períodos da manhã e tarde. Ali, desenvolvemos atividades voltadas aos estudos das espécies existentes na região, realizando a identificação e a descrição daquelas mais características do ambiente do cerrado, como a gomeira, o pesiqueiro
e a canela de ema, e procurando sempre analisar a sua relação com o meio abiótico, em especial com o solo e o clima, de modo a compreender como esses elementos se interagem na formação de uma paisagem. Percorrendo as inúmeras trilhas sob um sol forte, e como nossa viagem não se resumiu apenas ao estudo, claro que houve tempo para se divertir um pouco entre as inúmeras piscinas naturais e renovar as energias para as atividades seguintes. Após o jantar, nos reunimos em um dos salões do hotel e fizemos, de forma bem descontraída e humorada, uma revisão de tudo o que foi estudado durante o dia, retomando os aspectos mais importantes das características do cerrado e aproveitando para abordar outros temas como a ocupação e a devastação do mesmo e sua importância para os recursos hídricos da América do Sul e do Brasil. Por fim, chegamos ao terceiro e último dia de nossa viagem. Neste dia, o período da manhã foi reservado para que nossos alunos aproveitassem as instalações do hotel. Assim, após o café da manhã, o momento foi de relaxamento nas piscinas, no campo de futebol e no salão de jogos. Logo após o almoço, iniciamos nossa viagem de volta a Piracicaba. Mas, antes de regressarmos ao nosso estado, fizemos uma parada no mirante da usina hidrelétrica de Furnas, para uma rápida explicação sobre a sua importância e o processo de geração de energia a partir da fonte hidráulica. Acreditamos que esta tenha sido realmente uma viagem muito agradável. Esperamos que atividades como esta consigam despertar o interesse pela preservação ambiental e desenvolva um pensamento crítico sobre os caminhos do progresso e do desenvolvimento sustentável. Mesmo depois de tantos anos, sempre nos emocionamos a cada viagem, a cada final de ano e projeto finalizado, pois cada turma é única e nos deixa sua marca, os sentimentos compartilhados e as experiências vividas. Agradecemos a vocês, alunos, que contribuíram na construção do conhecimento, não só científico, mas também na construção de relações harmônicas entre os seres vivos e a natureza. Agradecemos a toda a comunidade CLQ, que trabalhou direta ou indiretamente na realização dos projetos Vida 2017, e aos pais que permitiram a participação integral de seus filhos na conquista de nossos objetivos, rumo a um mundo cada vez melhor, em uma integração harmoniosa com o ambiente que nos rodeia. Let's take a picture. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Cachoeira do Grito. And Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want
Where'd you wanna go?